Olá, queridos alunos e alunas, dando continuidade aí, vamos falar agora um pouquinho do assunto da aprendizagem 3, unidade de aprendizagem 3, que fala um pouco sobre a análise do quadro de saúde, sobre os aspectos, né, clínicos epidemiológicos, né? Então isso também ela faz parte então dos estudos que você precisa obter e da atenção que você precisa ter para que você consiga entender o que anda acontecendo dentro da organização, né? Então, um dos fatores muito interessante é você compreender os estudos, né? Os aspectos clínicos epidemiológicos, o que ocorre como um todo, né? Ou na região, ou dentro da organização. Porque, na verdade, quando você começa a identificar que vários colaboradores, né, ou vários trabalhadores dentro dessa organização, eles começam a ter os mesmos sintomas, alguma coisa está acontecendo de errado dentro dessa organização. Ou é falta de uma reestruturação, ou é excesso de confiança por parte de alguns colaboradores, ou são situações aí que pode estar agravando aí a doença aí de cada colaborador, diferente, claro, né? Ninguém vai ter a mesma doença, enfim, ou o mesmo agravo para a mesma doença. Então, existem situações que precisa ser avaliado. E dentro do conceito do estudo da epidemiologia, você consegue detectar alguma coisa. Tem alguma coisa que está acontecendo que nós precisamos avaliar, que nós precisamos verificar as condições da saúde dos colaboradores, né? Para que vocês então entendam quais são os fatores determinantes que está gerando essa tendência, né, de doença dentro da organização, tá certo? Então, para isso, né, é preciso que você desenvolva estudos experimentais e não experimentais. Você pode, por exemplo, detectar um problema que está acontecendo dentro da organização com preenchimento de relatórios, né? Você faz uma pesquisa com cada colaborador, como é que você está se sentindo hoje? O colaborador adoeceu, você vai lá e descreve tudo o que está acontecendo com ele. Aconteceu um problema parecido com outro colaborador, você já consegue então identificar, com essa metodologia desses estudos, o que pode ser que aconteceu com um colaborador e está acontecendo com outro. Então, se existe uma similaridade aí, se existe uma igualdade dos sintomas de cada um, você consegue então detectar e identificar o que vem ocorrendo aí, né? Para que isso possa estar adoecendo aí mais colaboradores aí. Então, você precisa estudar esse processo de saúde e doença, né? Para que você possa então identificar as causas, né? Porque muitas vezes as causas elas podem ser simples. Uma intoxicação alimentar, por exemplo, na verdade, você consegue então detectar. Pode ser que um colaborador tenha tido um nível médio, né, de intoxicação. Pode ser que um outro colaborador tenha tido um nível grave de intoxicação. Isso tudo muda conforme como está cada colaborador, né? Como é a imunidade de cada um. Então, esse é um fator que precisa se tomar muito cuidado em relação a isso, né? E os estudos, né? Você juntar todas essas informações, elas só vão contribuir para você conseguir entender o que está acontecendo de fato. E isso é um dos objetivos, né? De você estar dentro da organização, trabalhando dentro da função de técnico de enfermagem do trabalho, para que você consiga, então, identificar quais são os pontos aí que vem agravando ou gerando algum tipo de problema de saúde para a organização. A preocupação que o técnico tem é justamente em cercar de todas as formas, todas as possibilidades, né? Os dados, analisando os dados para entender aonde que está acontecendo o problema. Então você precisa ficar muito atento em relação a isso daí, né? Então, uma doença, por exemplo, né, que a gente até cito aí, eu cito até aí um pouco aí nos estudos aí, uma doença arterial, né, sistêmica, ela é uma doença crônica, né? Mas ela pode ser agravada também. Então, de repente, um colaborador aí da organização, ele tem, então,
uma hipertensão arterial normal, né? Só que a tendência, dependendo da alimentação, dependendo da forma com que esse colaborador leva a sua vida, a tendência é que isso vá se tornando cada vez mais grave, né? E dentro da organização a gente tem que tomar cuidado com a forma de alimentação também, né? Para que a gente possa então entender o que está acontecendo dentro da organização, que está fazendo com que os colaboradores estão se afastando cada vez mais. Isso é um exemplo muito... Isso é em casa a gente tem esse tipo de problema, né? Problema com pressão alta, por exemplo, se a gente comer comida muito salgada, carregada em sódio, óbvio que a gente só vai estar agravando a nossa condição da saúde. Então essa é uma preocupação. Parece um detalhezinho pequeno, mas é uma extensão, né? Na verdade, o meu local de trabalho é uma extensão da minha casa. Então, se na minha casa eu tenho esses hábitos alimentares que não muito saudáveis, é claro que eu vou estender isso para dentro da organização. Eu vou colocar, vou estar me alimentando de alimentos que não são apropriados aí para a minha condição da questão da pressão arterial. Então, também faz parte a gente observar isso, né? Faz parte você querer entender o que acontece dentro da organização. E aí, a partir da junção desses resultados, né, que você vai fazendo avaliações, você tem condição, então, de cercar e de melhorar toda essa condição, fazendo com que, para cada colaborador, ele tenha uma condição de trabalho bem mais tranquila, né, e bem mais adequada para cada função de cada um. Estou deixando para vocês aí um material aí também bacana para vocês fazerem isso, uns estudos aí, né? Vocês vão entender um pouco sobre a questão das incidências, né, que são importantes, né? Medidas da ocorrência das doenças. Vocês precisam ter essa noção dessa capacidade de avaliação. Vocês precisam entender como que se chega a um dado, mas só com avaliação, ok? É avaliar as informações que você vai lá no campo e pesquisa. Você vai num departamento, escolhe o departamento, começa a fazer uma pesquisa a partir do momento do afastamento de um colaborador, ok? Então, tem um material aí para você poder avaliar, para você estudar. Espero que eu tenha contribuído para o crescimento um pouco mais aí dos seus conhecimentos aí. E até uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção.